Moisés, o libertador profético que falou com Deus e manifestou milagres celestiais na pequena cidade de Carmo, do Rio Verde, em Minas Gerais. Os ecoar de sinos e o aroma das flores davam as boas-vindas aos fiéis na capela de São Miguel Arcanjo. Era um lugar onde a esperança e a fé se encontravam, onde até mesmo as tempestades pareciam ser uma dança celestial. Ana, uma mulher de fé inabalável, era a exemplo de todos. Mãe de Luísa, uma linda menina de apenas 8 anos, ela acreditava que até nos desafios mais profundos Deus poderia manifestar milagres. Após voltar de uma consulta médica, o mundo de Ana desabou quando soube que sua filhinha estava com uma doença terminal. O desespero invadiu seu coração como uma tempestade, e as noites tornaram-se longas e sombrias. Mas mesmo diante de uma dor que parecia insuportável, a fé de Ana florescia como a luz que quebra a escuridão. Cada oração que ela fazia era uma semente lançada em solo fértil, esperando o milagre da colheita. Ana se lembrava de Moisés, que com sua voz poderosa pediu a Deus por libertação e milagres. Ela buscava inspiração na história daquele homem que caminhou entre os desafios, gritando aos céus em busca de ajuda divina. Mas cada dia que passava parecia trazer mais dúvidas à sua mente. Os vizinhos de Carmo do Rio Verde começavam a questionar sua fé, e ela lutava entre as promessas dos médicos e a possibilidade de um ato sobrenatural, clamando a Deus por um toque de cura. Impulsionada por um chamado interior, Ana decidiu que era hora de unir a cidade em um clamor coletivo. Com determinação, convocou uma vigília de oração na capela. Ao chegar naquela noite, uma atmosfera de paz envolveu a todos, como um abraço quente de amor divino. O cheiro doce de flores e a luz das velas pareciam sussurrar promessas de esperança. Olhares preocupados aos poucos se transformaram em rostos iluminados pela fé ao ver Ana. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As vozes se erguiam em fervor, formando uma sinfonia de fé que tocava os céus. Como que respondendo a esse chamado, um homem, o cético Joaquim, levantou-se e começou a compartilhar sua história. Uma experiência de cura milagrosa que transformara sua vida e salvara sua esposa. A cada lágrima que descia pelo seu rosto, a esperança reacendia nos corações presentes. Entretanto, o tempo avançava e o nervosismo aumentava. Ana sufocava sob a pressão do medo, angustiada pelo que poderia ocorrer ao encerrar a vigília. Foi então que, ao som de um barulho vindo do fundo da capela, todos se viraram. Luísa, em um ato sobrenatural, levantou-se curada em momentos. A alegria e a incredulidade tomaram de assalto a todos, num clamor que ecoou por toda a cidade. Mas como isso havia acontecido? O milagre pulse e uma nova jornada espiritual estava apenas começando, com promessas misteriosas a serem reveladas. A vibração na capela reverberava como se cada coração ali presente estivesse pulsando em uníssono com o céu. A notícia da cura de Luísa se espalhou rapidamente por Carmo do Rio Verde, e logo a cidade inteira se tornara um campo fértil de esperanças renascidas. Ana, aturdida pela alegria e pela incredulidade, levantou os olhos em direção ao altar, onde a luz das velas dançava como testemunha da intervenção divina. Deus é bom, sussurrou Joaquim pegando a mão de Ana, como se quisesse lhe transmitir força. Outros começaram a se aproximar, e o clima de reverência se reverteu em celebração.
Aquelas almas que uma vez duvidaram, agora estavam iluminadas, crendo que a ação de Deus acontecia em meio a eles. Ana, com lágrimas de gratidão nos olhos, tomou coragem para falar. Irmãos e irmãs, o Senhor ouviu nossas orações. O que parecia impossível se tornou realidade. Ele está aqui entre nós. A voz dela ecoava pelo espaço sagrado, tocando cada coração presente. A força da fé era palpável, e muitos começaram a levantar as mãos, agradecendo a Deus pelas bênçãos que nunca faltavam. Mas dentro de Ana, um dilema crescia em silêncio. A cura de Luísa fora realmente um milagre, ou poderia ter sido um fenômeno inexplicável? As perguntas dançavam em sua mente enquanto a celebração continuava. Se isso é uma resposta do céu, o que mais pode estar por vir? Uma inquietação crescia nela, instigando-a a buscar ainda mais a presença de Deus. Naquela noite, Ana decidiu não apenas se alegrar, mas também se aprofundar em sua jornada espiritual. Ela se sentia chamada a descobrir o propósito por trás da cura de sua filha. Com um ardor absoluto, convocou um novo encontro na capela. Desta vez não apenas para louvar, mas para buscar revelações. Os dias passaram e a ansiedade tomou conta de todos na pequena cidade. Mais pessoas compareceram à próxima vigília. Era como se a cidade estivesse despertando para uma nova era de fé, onde milagres não eram apenas lembranças do passado, mas uma expectativa constante do que Deus poderia fazer. À medida que Ana falava, o ambiente se tornava cada vez mais intenso. Queridos amigos, vamos pedir a Deus não apenas por nosso agradecimento, mas por compreendermos a mensagem que Ele tem para nós, insistiu, sua voz firme e cheia de propósito. A congregação começou a clamar em uníssono, pedindo por revelações, por visões e pelo entendimento do que estava acontecendo. Não era apenas por Luísa, mas por cada um deles, por um renascimento do espírito comunitário. Com as orações elevadas, um vento suave começou a soprar, e as velas na capela tremulavam, como se dançassem ao som de uma melodia invisível. Uma presença divina se fez sentir, e ao mesmo tempo, um frio na barriga surgiu em Ana, como se um novo capítulo estivesse prestes a se abrir. A verdadeira jornada estava apenas começando. O que mais Deus teria reservado para Ana, Luísa e toda a cidade? Enquanto a fé crescia, também surgia o questionamento. Quando o plano de Deus se tornará claro? E qual será a resposta para o que estamos pedindo? O próximo milagre estava à porta, mas o que estava a caminho poderia mudar tudo novamente. Ana estava envolta em orações, seu espírito vibrando em sintonia com algo maior, algo que ela ainda não conseguia entender completamente. A capela, antes um espaço conhecido de culto habitual, agora pulsava com uma energia nova, como se as paredes respirassem junto com os fiéis. Os rostos iluminados pela luz das velas refletiam não só a gratidão, mas uma expectativa fervorosa. Uma sensação de urgência tomou conta de Ana. O que mais o Senhor quer nos mostrar? Pensava. O murmúrio da multidão aumentando ao seu redor parecia ecoar sua inquietação. Veio então à mente um cenário que lhe trazia conforto, quando Moisés enfrentou o faraó. Se Deus fez grandes coisas no passado, por que não pode fazê-las novamente? Refletiu. Essa certeza a encorajou a abrir seu coração ainda mais. Amados irmãos, vamos nos preparar, disse ela, a voz firme, para receber as revelações que Deus tem para nós. Ao proferir essas palavras, sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se a própria presença de Deus estivesse manifestando-se ali. Os rostos em sua volta se voltaram para ela, alguns com lágrimas nos olhos. O ato de buscar entendimento, de querer escutar a voz de Deus, unia todos em um só espírito. Ana começou a orar em uma nova direção,
invocando sabedoria e discernimento, mas ao mesmo tempo se sentia tocada pela necessidade de se conectar ainda mais com Luísa, sua filha. Que todas as mães aqui também sintam o amor divino cuidar de seus filhos, desejou em oração. Enquanto os minutos passavam, um silêncio profundo caiu sobre a capela. O vento, que antes trazia uma sensação leve, agora se tornara um sopro intenso e cheio de significado, quase sussurrando segredos celestiais para aqueles que estavam atentos. Uma sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer permeava o ambiente. De repente, uma das janelas se abriu. A luz da lua invadiu o espaço sagrado como se carregasse consigo uma mensagem divina. Ana pôde ver uma figura envolta em luz, alguém como um espírito de liberdade, semelhante à descrição de Moisés que frequentemente ouvira na infância. O calor que irradiava daquela imagem fez seu coração acelerar. Uma onda de energia preenchia a capela, como se cada alma presente estivesse sendo despertada para um propósito maior. Vocês são chamados, a cidade precisa de vocês. Parecia ecoar em sua mente, uma voz poderosa e suave ao mesmo tempo. Ana sentiu que não era apenas um recado para ela, mas um convite para toda a comunidade. Um chamado à ação, um lembrete de que cada um tinha um papel a desempenhar naquilo que Deus estava começando a revelar. As pessoas começaram a levantar as mãos, sentindo-se parte desse movimento celestial. Os olhares eram ávidos, cheios de expectativa pelo que estava por vir. Que tipo de libertação Deus planeja para nós? Pensou Ana, com o coração pulsando de emoções conflitantes. Quais eram os próximos passos? E mais importante, seriam eles capazes de compreender a magnitude daquilo que estava prestes a ser revelado? Uma nova onda de oração tomou conta da capela. E naquele momento, Ana percebeu que a verdadeira busca havia começado. O que estava diante deles poderia transformar a vida daquela cidade para sempre. Com esse pensamento fervente em sua alma, Ana sentiu um misto de ansiedades e esperanças. O que mais Deus queria que eles descobrissem? A resposta pairava no ar, e a expectativa de um novo milagre estava prestes a se manifestar. A atmosfera da capela se tornara palpável, como se mesmo o ar estava transbordando de expectativa. Os fiéis, agora completamente conectados, moviam-se como um só corpo, prontos para receber a unção que parecia fluir como um rio nas margens de suas almas. Ana fechou os olhos e sentiu a energia vibrante da congregação, um eco das orações que se elevavam ao céu. Era um momento único, um espaço onde o divino e o humano se entrelaçavam de forma inexplicável. Ela então tomou coragem e, respirando fundo, fez um pedido silencioso. Senhor, revela-te a nós com toda a tua glória. A resposta não veio em forma de palavras, mas de uma sensação indescritível que a envolveu. Era como se cada fibra do seu ser estivesse sendo moldada pelo amor de Deus. Que esta cidade, Senhor, receba a transformação que tu tens prometido, gritou Ana, sua voz ecoando e reverberando pelas paredes da capela. As luzes das velas pareciam brilhar ainda mais intensamente, como se quisessem confirmar suas palavras. Muitos que estavam presentes começaram a se abraçar e orar por aqueles ao seu lado. O amor ao próximo se manifestava, gerando um calor em suas almas que aquecia o ambiente. Quando Ana olhou à sua volta, notou que as lágrimas brotavam da alegria e da dor compartilhada. Era apenas um reflexo da luta que muitos enfrentavam em suas vidas. E naquele momento, a imagem de Moisés que havia a inspirado tanto surgiu novamente em sua mente. Assim como Moisés intercedeu pelo seu povo, nós também podemos interceder pela nossa cidade, disse Ana. O espírito de unidade estava no ar. Cada coração pulsava em sintonia, e a capela agora era um verdadeiro tempo de refúgio e força. Os murmúrios de amém e glória a Deus enchiam o espaço.
gerando uma melodia coletivamente harmoniosa. O poder da fé daquela pequena comunidade se tornava quase tangível. Ana, sentindo que sua missão estava apenas começando, chamou um grupo de líderes locais para a frente. Vamos organizar uma vigília, que possamos buscar ao Senhor juntos, em adoração e oração, em especial pelas famílias e pelas crianças de nossa cidade. Suas palavras contagiaram a todos, e logo começaram a se manifestar conversas entusiasmadas sobre a vigilância e a possibilidade de ministérios que poderiam surgir dessa nova ânsia espiritual. Mas mesmo no meio dessa euforia, Ana não podia deixar de se perguntar: por que Deus escolheu este momento para nos convocar? Qual a lição que deveríamos aprender? A inquietação não a abandonava, e mesmo com o coração cheio de esperança, uma sombra de dúvida pairava sobre sua mente. Enquanto isso, do lado de fora da capela, os primeiros sinais de amanhecer começavam a surgir. O céu escurecido foi se iluminando, trazendo uma nova luz que anunciava não apenas a chegada de um novo dia, mas também a certeza de que a jornada espiritual estava apenas começando. Ana olhou através da janela aberta e sentiu o frescor da brisa matinal. Que maravilhas ainda estão por vir, pensou com um misto de alegria e ansiedade. Em um instante, uma nova onda de inspirada determinação tomou conta dela. O chamado ainda ecoava em seus pensamentos e um flash de entendimento cruzou sua mente. Precisamos estar preparados, não apenas para o que é fácil, mas também para o que é desafiador. E assim, com o amanhecer trazendo luz nova, Ana viu diante de si um caminho repleto de incertezas, mas também de imensas promessas. Estaremos prontos, Senhor, exclamou, sentindo que sua voz se unia a um coro de outras vozes que clamavam por direção e propósito. O que Deus tinha reservado para aquela comunidade ainda era um mistério, mas a certeza de que algo grandioso estava prestes a acontecer era inegável. E aquele mistério pairava no ar, como a luz da manhã, pronta para revelar novos horizontes. O que mais o Senhor tinha a preparar para aqueles que estavam dispostos a ouvir? Ana não conseguia conter a antecipação crescente em seu coração. Os rostos iluminados ao seu redor refletiam um fervor semelhante, e a expectativa pulsava como um tambor batendo forte, quase como se a capela estivesse viva. A ideia da vigília tomava forma em sua mente e ela sentia que o próprio céu sorria para eles. A cada instante, a convicção de que estavam prestes a embarcar em uma jornada transformadora tornava-se mais intensa. Os líderes locais que se reuniram ao seu redor estavam igualmente tocados. Carlos, um jovem com um fervor contagiante, foi o primeiro a falar. Ana, precisamos de um tema para essa vigília. Algo que una todos e nos dirija na oração. Talvez algo sobre a libertação das cadeias espirituais que nos prendem? As palavras dele vibraram no ar como um eco de esperança, e a comissão organizadora começou a discutir rapidamente. Libertação é perfeito, exclamou Marta, uma mulher de meia idade, com um coração de mãe. Quantas pessoas aqui na cidade estão vivendo em escuridão? Precisamos clamar por eles. Todos concordaram, e rapidamente um lienzo de promessas começou a ser tecido entre eles. Era um momento realmente vibrante. Com a programação feita, Ana sentia o peso das responsabilidades. Mas foi naquele instante de união que uma convicção nova se acendeu em sua alma. Não estamos sozinhos nessa... murmurou, como se estivesse convencendo a si mesma. O próprio Deus está nos guiando. A presença de Deus naquelas palavras ressoou profundamente. Enquanto a congregação se preparava, Ana decidiu que precisava de um momento a sós, um instante para buscar direção. Ela saiu da capela e, após cruzar os campos de flores silvestres que rodeavam a construção, encontrou um local tranquilo, onde poderia sentir a presença do Criador. Com as mãos levantadas em atos de adoração, ela começou a orar, pedindo que o Senhor a orientasse.
Cada palavra que saía de seus lábios se tornava uma invocação poderosa. Senhor, que grande plano é esse que tens para nós? O que significará essa vigília? Prepara os nossos corações, orou Ana fervorosamente. A brisa suave acariciava seu rosto e cada respiração dela parecia ser levada para mais perto do céu. E então ela começou a ouvir um sussurro profundo, como um murmúrio que cruzava o espaço e contava segredos. Prepare-se, Ana, a libertação se aproxima. A voz interior trouxe lágrimas aos olhos da jovem. Era um convite à coragem. Naquele momento, ela teve uma visão. Pessoas cercadas por correntes invisíveis, lutando para se libertar. Ela podia sentir a dor e o anseio delas, mas ao mesmo tempo, uma esperança indomável começou a se consolidar em seu coração. Ana retornou à capela, mais determinada do que nunca. Com a expectativa vibrando em sua alma, encontrou todos reunidos em volta das velas acesas, suas faces refletindo a luz dourada. "Deus falou comigo", disse ela, atraindo os olhares curiosos. "Ele nos chama para um momento de libertação. Sejamos portadores de sua luz e amor." Naquele instante, uma onda elétrica de energia passou pela multidão. As vozes começaram a se elevar em clamor, e Ana sentiu que algo estava prestes a mudar. As velas tremeluziam, como se dançassem com a intensidade do espírito que preenchia o local. Pessoas começaram a se mover, buscando orar por outros, algumas caindo de joelhos, outras levantando as mãos aos céus. Mas Ana, mesmo tomada pela unção crescente, sentia a pressão de um novo dilema. Como podemos nos preparar para o que está por vir? O que se manifestará nesta noite de vigília? Uma pergunta crescia em seu íntimo, assim como as expectativas. Enquanto a adoração se intensificava, um som distante começou a se manifestar no horizonte. Era um movimento, um sussurro perceptível, alheio ao ambiente tranquilo da capela. Aquela energia prenunciava algo, algo que poderia mudar não só a vida deles, mas toda a cidade. E com essa sombra de mistério pairando sobre suas mentes, todos eles se perguntavam: o que mais Deus nos revelará nesta noite tão especial? Ana sentia seu coração vibrar em sintonia com a atmosfera profunda que se formava na capela. A expectativa envolvia a todos como um manto sagrado. Cada olhar significava um clamor silencioso. Cada expressão carregava uma história de dores e esperanças. Enquanto o som distante se aproximava, parecia que o próprio céu se inclinava sobre eles, pronto para agir. Carlos aproximou-se de Ana, com os olhos brilhando. Você sentiu aquilo? É como se algo estivesse prestes a acontecer. A mesma intensidade que ele sentia também agitava Ana por dentro, uma vasta conexão que pulsava nas veias da congregação. É verdade, Ana confirmou. Suas palavras eram quase um sussurro reverente. Precisamos nos preparar. Vamos orar juntos agora, clamar pela luz e pela liberdade que Deus prometeu. Os líderes logo se uniram, formando um círculo, e as mãos se entrelaçaram. O calor da união espiritualmente reafirmava a determinação. Juntos, começaram a elevar suas vozes, um clamor por repreensão às doenças da alma e libertação das amarras que prendiam tantos em aflição. Em nome de Jesus, declaramos que as correntes sejam quebradas, libertação sobre cada vida nas sombras da dor, gritou Marta, ao que todos responderam em coro. O som das vozes ecoava como um dado de esperança nos céus. A energia que emanava do grupo parecia iluminar ainda mais o ambiente. Enquanto oravam, Ana avistou por um instante a mesma visão que a havia tocado antes. Correntes quebrando, pessoas saindo das sombras. Era como uma dança de liberdade fluindo entre eles. Os rostos da congregação começavam a brilhar com uma luz interna, aquecendo não apenas o corpo, mas também a alma. As lágrimas começavam a cair, não de tristeza, mas de libertação.
Uma palete de emoções brotava, e Ana sentia raiva, alegria e um profundo amor. "Estamos juntos, Senhor, fala conosco", ela exclamou, e, na fração de um segundo, um eco sobrenatural respondeu de volta, permeando suas mentes e corações, criando um espaço de pura adoração. O som distante que se tornara presente preenchia agora a capela com uma ressonância quase palpável. A sensação era de que algo poderoso estava prestes a descer sobre eles. De repente, a porta da capela se abriu lentamente, e uma corrente de vento fresco soprou, carregando o aroma doce das flores do campo. Os murmúrios cessaram por um momento, e todos olharam para a entrada. Uma figura apareceu no limiar da luz suave, seu rosto radiante com a própria glória. Um instante de silêncio absoluto trouxe à tona um medo reverente, mas também um anseio palpável. Todos se perguntavam: quem era aquele visitante celestial? "Eu sou enviado para aqueles que clamam." A voz ecoou como um trovão suave, carregada de amor e poder. Era como ouvir a própria voz de Deus. "Preparai-vos, pois a manifestação do meu poder está próxima. A noite está cheia de promessas e de amarras a serem quebradas." Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela percebeu, naquele momento, que a vigília não era apenas uma cerimônia, mas um encontro divino. Uma luz interior acendeu-se ainda mais em seu coração, e ela compreendeu que a libertação se estenderia além das paredes da capela. "Estamos prontos, Senhor!" gritaram em uníssono os líderes, sentindo a presença sobrenatural trabalhar no meio deles. Agora, a realidade de que algo excepcional estava prestes a acontecer não era apenas um sonho, era o início de uma transformação. Mas entre a adoração e a expectativa, uma nova pergunta ecoava no coração de todos. O que exatamente esta visitação trará para nós e para a cidade? Que mudanças estão prestes a se desdobrar diante de nós? Com essas perguntas pairando no ar e os ecos da promessa envolvendo a capela, um novo mistério se desenrolava. Ana sabia que essa noite seria um divisor de águas, e não poderia esperar para ver como o plano divino se revelaria. A figura radiante na porta da capela parecia estar envolta em um brilho que iluminava até os cantos mais escuros daquele lugar sagrado. A atmosfera estava carregada de expectativa, e a congregação sentia como se o próprio tempo houvesse parado. Ana sentia seu coração pulsar em sintonia com cada alma ali presente. "Ele falou sobre libertação", murmurou Carlos, enquanto um silêncio reverente tomava conta do ambiente, como se o próprio ar estivesse atento e respeitoso. Ana olhou nos olhos de seus amigos e líderes, percebendo a mistura de assombro e fé em suas expressões. "Precisamos crer na promessa. O que ele trará é maior do que podemos imaginar." E, enquanto a voz dela se elevava, a resposta ecoou de cada canto da capela. "Amém!" A palavra se espalhou como um eco de esperança. A presença celestial parecia observar o grupo, e a voz que antes soava como trovão suave, agora se moldava em palavras que dançavam no ar. "A cidade precisa de luz. Aqueles que andam nas trevas clamarão por socorro, e vocês, meus filhos, serão portadores dessa esperança." Ana sentiu uma onda de coragem lhe invadir. "Estamos prontos para ser essa luz", ela respondeu, sentindo as lágrimas escorrerem por suas bochechas. Aquela era a resposta a anos de oração e anseio por mudança. Então, como se um sopro divino ressurgisse, o vento que entrava pela porta começou a girar em torno deles, como um redemoinho carregado de respiração celestial. As chamas nas velas tremulavam, mas a luz aumentava. Ana viu outros começarem a se levantar, enchendo-se de uma energia vibrante. "Vamos proferir palavras de vida, palavras de transformação", gritou Marta com fervor. "A cidade será tocada e libertada." Quando todos se uniram em um clamor fervoroso, o corpo da capela parecia vibrar com a intensidade espiritual.
Ana sentiu que, naquele momento, eles estavam não apenas orando, mas se tornando um com a voz que havia falado. Era como se o céu estivesse respondendo a cada súplica. As palavras de adoração jorravam de seus lábios, e a fé se solidificava em cada coração. Ana, então, teve uma visão. Viu cada um dos presentes deixando a capela, como luzes andando pelas ruas, trazendo renovo e esperança. Uma nova era está prestes a começar, exclamou Ana, em meio às lágrimas de alegria. E enquanto aquele clamor se intensificava, a figura iluminada, ainda na porta, começou a se mover lentamente, como se estivesse segurando a promessa de algo monumental. Recordai, o caminho será desbravado, mas é através de vocês que as correntes se quebrarão. Um silêncio repentino caiu sobre eles. A presença estava prestes a se manifestar de maneira ainda mais poderosa. Todos pareciam ansiosos, as mãos entrelaçadas mais do que nunca. O impacto espiritual podia ser sentido como um calor que os envolvia. Ó Senhor, o que mais tu tens preparado para nós? Ana sussurrou, com o coração pulsando forte. Algo extraordinário estava a ponto de acontecer, e no fundo, ela sabia que o melhor ainda estava por vir. Mas antes que pudesse aprofundar seus pensamentos, um tremor involuntário percorreu a capela. Era uma sensação estranha, como se um novo tempo estivesse prestes a nascer. O que aconteceria em seguida? Todos se perguntavam: como nos moldaremos nesta nova era de luz? E assim, com os corações ardendo e a expectativa nas almas, a capela se preparava para o que poderia ser a maior manifestação que já haviam presenciado. Aquela noite prometia muito mais do que libertação. Prometia a chegada de um novo destino. A luz na capela começou a pulsar como um coração em batida. A presença divina parecia se intensificar a cada momento. O vento que antes sussurrava agora roseava em sons de cânticos angelicais, e cada fiel ali presente sentia que a atmosfera tremulava com uma energia celestial. Ana olhou ao redor, e seus olhos encontraram Carlos, Marta e outros. Todos estavam imersos em um profundo louvor, como se estivessem em um estado de transe espiritual. Num momento, Ana pôde sentir como se houvesse uma conexão invisível envolvendo todos eles. Era uma rede de amor, um laço forjado por orações e anseios. Com a voz mais alta, ela começou a declarar: vivemos por um propósito. O Senhor nos escolheu para sermos a luz das nações. Sim, amém, ecoou a congregação como ondas de um mar de fé avançando. Foi quando, de repente, a figura radiante na porta começou a se aproximar. Seu brilho era tão intenso que parecia que a luz estava sendo tirada diretamente do céu. Quando ele se aproximou, Ana pôde ver um sorriso sereno no rosto daquele ser. A vossa fé não é em vão, disse ele, com uma voz que soava como um canto suave misturado ao som de trovões distantes. Eu vim para trazer renovo e poder a vocês, meus filhos. Levarão essa luz onde muitos não veem, e serão faróis de esperança em uma terra de angústia. As palavras ressoaram em todos os corações, provocando um misto de temor e alegria. Ana sentiu uma energia vibrante percorrer seu corpo. Era como se um rio de força estivesse fluindo através dela. Ela fechou os olhos, deixando que as emoções a abalassem. Senhor, faça de mim um canal de sua luz. Ele continuou. As correntes que prendem muitos serão quebradas por meio da sua unidade e determinação. A cidade será transformada, mas vocês devem estar prontos para agir. Ana percebeu que dali em diante não seriam apenas espectadores. A missão se tornaria uma responsabilidade coletiva e a transformação começaria em cada um deles. Precisamos preparar nossos corações, disse em voz alta, para esse novo chamado. Marta, sempre entusiasmada, levantou as mãos e exclamou: vamos nos unir em oração, pedir forças. O Senhor nos preparará para o que está por vir.
Com isso, um fervor ainda maior tomou conta da capela, e todos começaram a clamar em um clamor unificado, pedindo poder e direção divina. A figura ainda estava presente, e Ana podia sentir uma paz que excedia todo entendimento, envolvendo cada um deles. Com o coração aquecido, ela visionou sua cidade. Era um lugar renascente, com pessoas sorrindo e testemunhando milagres, vidas sendo impactadas por amor e fervor. Enquanto todos oravam, um brilho brilhante começou a emanar do centro da capela, como um farol, orientando navios perdidos. De repente, um som de tamborilar suave começou a ecoar, como se os céus estivessem se preparando para algo grandioso. O tempo de transformação está próximo, a presença anunciou. Ana sentiu um arrepio quando essas palavras foram proferidas. As legendas de tempo, espaço e modo que conheciam pareciam estar se movendo. A sensação de um novo começo estava se aproximando, mas as dúvidas e incertezas também se entrincheiravam nas mentes de muitos. O que isso significava em termos práticos? Como iniciariam essa jornada? Com o clamor continuando, Ana sentiu-se compelida a se colocar em frente, enfrentando a multidão. Estamos prontos, Senhor. O que precisamos fazer para atuar como luz? Perguntou. E a congregação se calou, como se as perguntas flutuassem no ar, pedindo uma resposta. E foi nesse silêncio reverente que as muralhas que separavam o céu e a terra pareciam se entrelaçar de maneira mágica. Os olhos de todos estavam fixos na figura iluminada, em busca de uma resposta. O que mais Deus estava prestes a revelar? Como essa nova era se desdobraria em cada vida presente? Ansiedade e expectativa misturavam-se, criando uma expectativa palpável. O tempo parecia estar se arrastando, e no fundo sabiam que algo divino estava prestes a acontecer. Qual seria o próximo passo na jornada que Deus havia iniciado? O brilho na capela se intensificou, como se respondendo à pergunta de Ana. A figura radiante abriu os braços, e uma onda de luz se derramou sobre todos, envolvendo cada fiel em um calor reconfortante. Era como se a própria essência do amor divino estivesse descendo, unindo-os em uma só voz, uma só missão. Meus queridos filhos, ele começou, a voz compassiva e cheia de autoridade, ecoando como um eco suave na mente de cada um. A jornada começa em seus corações. Para que a luz brilhe de fato, é preciso que se desprendam de suas dúvidas e anseios materiais. A transformação que anseiam para sua cidade se inicia com a transformação em vocês. Ana sentiu seu coração palpitar. Sim, ela queria ser parte desta missão. Ela queria que sua cidade experimentasse essa nova existência, mas como? E antes que pudesse processar suas dúvidas, o ser continuou. O primeiro passo é a entrega, e a entrega requer fé. A fé que se manifesta em ações. Mostrem com atitudes o amor que receberam. As palavras penetraram profundamente. Carlos, que estava ao seu lado, olhou para Ana com um brilho de compreensão nos olhos. Ana, será que isso significa que devemos trabalhar juntos? Mobilizar pessoas? Fazer algo concreto? Sim! Respondeu Ana, ardendo em espírito. Precisamos chegar até aqueles que estão perdidos, que não conhecem essa luz. Devemos organizar algo, talvez um evento, uma grande reunião. Através da adoração, do testemunho e da oração, podemos fazer a diferença, acrescentou Marta, já imaginando o que poderiam fazer. O ser iluminado, percebendo o fervor crescente, parecia sorrir ainda mais. Exatamente. Uma onda de encorajamento e esperança deve surgir de vocês. Mas cuidado. O caminho não será fácil. Haverá desafios e a resistência tentará derrubá-los. Porém, lembrem-se, não estarão sozinhos. As palavras soaram como um alerta, como um eco de experiências passadas que alguns ali conheciam. O medo poderia ser um adversário poderoso, mas a fé os uniria. Ana sentiu uma determinação crescente tomar conta depressa, e não era apenas dela, mas de todos.
O Espírito Santo estava os unindo e juntos eram mais fortes. E naquele momento ele fez um gesto que os deixou intrigados. Com as mãos erguidas, foi como se um manto de luz passasse sobre eles. Orem, entreguem suas preocupações e anseios com fé. Permitam que os seus corações sejam preenchidos com o meu propósito, porque os seus próximos passos devem ser firmes e direcionados. Ana, então, começou a orar em alta voz, e logo o som de suas vozes em uníssono tomou a capela, criando uma harmonia celestial. As almas estavam sendo despertadas para o que estava por vir, e uma sensação de renovação os invadia. As correntes de dúvida pareciam se dissolver, e uma onda de alegria e esperança se espalhou. No entanto, enquanto a oração fervia e o espírito de unidade clareava a atmosfera, uma sombra pareceu cruzar a mente de Ana. E se falharmos? Pensou. Foi nesse instante que uma nuvem escura pareceu passar diante da luz que brilhava. Como lidar com a incerteza? Como permanecermos firmes no propósito que o Senhor os havia dado? Quando a última oração ecoou, o ser luminoso se aproximou de Ana novamente. Filha, não temas as incertezas que possa encontrar. Elas são parte da jornada. O que importa é o amor em seu coração e a disposição em agir. Que isso te guie. Confie em mim e verão milagres além da imaginação. As palavras penetraram na alma de Ana. A paz voltou a invadi-la, ajudando a dissolver suas inseguranças. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia uma pressão crescente dentro da capela. Algo maior estava se preparando para se manifestar. E na mente de todos, a pergunta pairava. O que isso realmente significava para cada um deles? As promessas de transformação pareciam palpáveis, e os olhares se cruzavam, prontos para criar a mudança que esperavam. Contudo, outra questão surgia, pairando no ar. O que os esperava no caminho à frente, além da coragem e da determinação? A luz na capela pulsava, como se soubesse um segredo que eles ainda não haviam alcançado. O que mais a presença divina lhes revelaria? A capela de São Miguel Arcanjo estava repleta de luz divinal, uma atmosfera eletrizante que pulsava com a expectativa de um novo amanhecer. Ana, cercada por tantos corações ardendo em fé, sabia que o momento de transformação havia chegado. A presença celestial que permeava o ambiente parecia sussurrar verdades ocultas, revelando não apenas destinada mudança, mas uma promessa de liberdade e esperança. Agora é o nosso momento, bradou Ana, sua voz ressoando como um clarim na sala silenciosa. Vamos nos preparar para a obra que Deus tem para nós. Os olhares oscilavam entre a ciane da luz celestial e a determinação nos rostos dos fiéis. Cada um ali estava à beira de um divino renascimento, cada coração pulsando como um tambor, batendo em uníssono com a vontade de Deus para suas vidas e para a cidade. Em um só movimento, as mãos se ergueram clamando por ação, por manifestações do amor divino que já havia começado com a cura de Luísa. Estamos prontos, Senhor! Vamos à luta! Ecoaram as vozes, formando um coral de esperança indomável. O poder que estava sendo gerado naquele lugar parecia transcender o espaço físico, empurrando-os para a realização de uma missão maior. Então, a figura radiante que havia ouvido suas súplicas começou a se mover lentamente. Cada passo dele irradiava luz como se estivesse comprando seu caminho com a essência do próprio céu. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, enquanto uma onda de fé a envolvia. Um sinal de que eles estavam prestes a cruzar o limiar de algo extraordinário. Filhos amados, lembrem-se de que a verdadeira libertação começa dentro de cada um de vocês. É a entrega diária, a disposição de colocar suas vidas nas mãos do Senhor que fará toda a diferença. Assim falou a presença divina, e a multidão escutava atentamente, absorvendo cada palavra como um maná.
Ana, com lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto, viu seus amigos e vizinhos se aproximarem. Havia um novo brilho em seus olhos. A mensagem era clara. O poder de Deus estava destinado a transformar não apenas a cidade, mas suas próprias vidas. "Quebrando armas espirituais", exclamou Carlos, e todos começaram a orar em uma fervorosa unidade. "Em nome de Jesus, reclamamos aqui e agora a libertação de todos que vivem nas trevas." As paredes da capela pareciam vibrar com cada súplica, e as velas queimavam com uma intensidade crescente. Ana tomou um profundo fôlego. "Unidos, vamos declarar renovo em nossa cidade. Que o amor de Deus flua através de nós." Nesse momento, uma luz ainda mais intensa irrompeu do altar, envolvendo a congregação em um calor acolhedor. Era como se barreiras invisíveis estivessem se desfazendo, e cada fiel ali presente podia sentir a libertação que começava a acontecer em seus corações. De repente, o sofrimento, a dor e as dúvidas que antes pareciam tão pesados começaram a ser desfeitos. As correntes espirituais que aprisionavam tantas vidas estavam sendo quebradas. Ana viu pessoas caindo de joelhos em adoração genuína, e lágrimas de libertação brotando como riachos. "Carmo do Rio Verde, você está sendo chamado para uma nova era", proclamou Ana, sua voz ressoando em poder. "Estamos aqui como instrumentos do Senhor. Vamos juntos agir." Inspirada, ela se levantou e organizou um grupo para visitar as famílias da cidade, levar amor e esperança, trazer palavra e cura. Outros começaram a se juntar a ela, e a missão virou um movimento. O que antes parecia uma luta solitária, agora era um exército de fé, levando luz a todos os cantos de Carmo do Rio Verde. A cidade logo se encheu de vida, de testemunhos, de corações curados e vidas restauradas. As correntes quebradas e as almas libertadas eram um reflexo do poder ativo de Deus. Ana caminhava por ruas que estavam um dia cobertas de sombras, agora brilhando com a luz da transformação. Ela olhava para Luísa, radiante de saúde e alegria. "Você é um milagre, querida. Muitas vidas foram tocadas através de você, e isso apenas começou." A alegria de ter sua filha novamente saudável era multiplicada pela alegria de ver tantos sendo redimidos. A presença divina estava sempre ali, orientando cada passo, e a fé da comunidade se fortalecia. Cada vigília, cada oração, cada ato de amor engajado em nome da liberdade estava construindo um legado de esperança que não falharia. O céu não era mais um conceito distante, mas uma presença tangível que moldava a realidade de cada um. Ana sentia seu coração pulsar com gratidão. Deus realmente ouviu nossas orações. Ele está neste lugar, e Ele faz novas todas as coisas. E assim, a história da cidade de Carmo do Rio Verde, uma vez marcada pela dor, agora era revelada como um testemunho vibrante do poder de um Deus que se importa, que se envolve, que transforma. Não era apenas um final, era o começo de uma nova era. Que todos que ouvissem as palavras de Ana e seus companheiros sempre se lembrassem: a libertação é apenas o início do plano perfeito de Deus. Vamos compartilhar essa energia, essa luz, que todos vejam e experimentem a bondade do Senhor. O céu se tornava o limite, e a cidade já não era a mesma, porque sempre que a fé era ativada, milagres aconteciam. E se você está tocado por essa história, se você sabe que precisa de um milagre e acredita que Deus pode manifestar, você precisa se inscrever agora neste canal. É o momento de mostrar seu apoio e não perca mais nenhuma das histórias de fé que virão. Deixe um like agora. Cada curtida alimenta o algoritmo e leva essa mensagem de esperança adiante. E não esqueça de comentar suas reações e testemunhos sobre este final que, como o próprio Deus, ecoará por toda a eternidade.
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ouvir sobre esta manifestação. Não espere nem mais um segundo. Que a luz de Deus brilhe cada vez mais intensamente através de você.